lutou, sobre aquilo que ele deixou de ter a percepção do sentir, aquilo que ele deixou de ter a compreensão de um processo mais racional da vida dele. Então a anamnese é a forma de a gente coletar essas informações, ao mesmo tempo já estamos tratando o paciente em termos de fazer com que compreenda um nível X a sua história, mas a anamnese você coleta as informações para fazer toda a parte da construção, da interpretação que é devolutiva para o paciente e da sua parte analítica, como eu junto essas informações, como eu estruturo novas perguntas frente a essas respostas que o meu paciente me deu. Então a anamnese é seu grande guia, é o seu grande orientador para seguir uma linha de começo, meio e fim constante. Por quê? Constante, porque começo, meio e fim deveria acabar, né? Não, porque é um processo que vai se abrindo em várias frentes, que o começo e meio e fim gera um novo começo, e esse começo, meio e fim dessa nova linha, dessa pesquisa, dessa área específica ou desse sentimento, gera um novo começo, e assim sucessivamente, que você vai tendo uma compreensão do todo. Basicamente, um exemplo mais simples é assim, uma casa, olhando de maneira geral, é uma casa, mas se você olhar, o quarto funciona de uma forma, a cozinha de outra forma, o banheiro de outra forma, em algum momento elas estão funcionando de um jeito, em outro momento estão funcionando de outro, mas é uma casa, mas são departamentalizadas e têm funcionamentos. A anamnese é o grande orientador de olhar essa casa, de olhar o funcionamento, de poder intervir no funcionamento. E o que é essa intervenção? A própria pergunta que nós fazemos para o paciente já é uma intervenção. Olha que interessante. Por isso que a gente precisa ter a consciência, o que eu estou perguntando já é um processo de autoconhecimento, já é um processo de tratamento, já é um processo talvez de conflito interno do paciente, consciente ou não. Então toda vez que eu estou interagindo com o paciente, utilizando o material da anamnese, né, eu estou já num processo profundo que eu preciso documentar isso. Eu preciso ter isso de maneira sistemática para que, como eu já disse, ter começo, meio e fim. Eu vou ter um planejamento, vou ter um plano de ação. Não se pode fazer terapia simplesmente falando e tipo, a sessão seguinte fala e não se anota nada. Gente, para chegar num nível de não anotar nada, você teria que estar tendo uma experiência muito profunda de análise, ter uma mente muito lógica, né, de prática e de trabalho analítico. E mesmo assim, não é aconselhável não anotar nada, porque você vai cometer lapsos de esquecimento. Ah, mas eu tenho uma memória fantástica. Tá, talvez seja uma memória fantástica para trabalhar a sua vida, mas ter uma memória fantástica para trabalhar 10, 20, 30 pacientes, né, não é a mesma coisa. E principalmente cai naquilo que foi perguntado, né, o que é a imaturidade do ego. Então eu diria que um terapeuta que não anota nada é uma imaturidade do ego, porque eu com 10 anos eu continuo com o meu caderno de anotações, embora anote muito menos do que já anotei no início, mas eles são muito importantes para um processo de análise, de busca e de relembrar situações anteriores, porque me descarrega o campo consciente. Quando eu termino de atender meu paciente, eu arquivo meu paciente na minha memória, deixo o caderninho do lado e sou uma pessoa totalmente desprovida de qualquer informação no campo consciente de sentimentos e história do paciente. Tanto é que se eu encontro na rua, eu nem lembro do processo analítico dele, de verdade, eu não lembro. Às vezes minha esposa pergunta, né, quando ela gerenciava a minha agenda, ela pergunta, tal paciente e tal. Eu falei, mas que paciente é esse? Me dá uma referência de quem ele é. Porque está arquivado, não que eu não goste do paciente, eu não tenho empatia, mas eu não posso carregá-lo em minha mente a todo momento. Por isso que o caderno, por isso que aprender a fazer isso, que é uma das premissas nossas com vocês, é extremamente importante para que a gente possa ter a nossa vida. Então a anamnese, ela é esse guia em que quando eu vou na minha sala, pego o meu caderno e abro que o meu paciente vai chegar, ele vai me relembrar de todas as informações que eu tenho em minha mente e, de repente, alguma coisa que me dá um insight, como nós já vimos na aula anterior, ou seja, me faz compreender de forma mais profunda, de forma diferente daquela anterior, ok? E individuação. Então, nós já falamos
algumas vezes sobre essa palavra. Então, individuação não é individualidade, né? Individuação, ela é um mergulho em que nós fazemos em nós mesmos. Individuação é um processo de olhar para nós mesmos. E às vezes isso fica confuso, né? Às vezes as pessoas falam tanto em autoconhecimento e virou até um clichê, né? Autoconhecimento, tanto é que tá em tudo quanto é cartão, em tudo quanto é curso, a palavra autoconhecimento. Então virou mesmo uma forma às vezes até comercial disso. Mas o que é a individuação? A individuação realmente é o autoconhecimento. Mas vamos compreender um pouquinho autoconhecimento. Autoconhecimento não é buscar informações, ler livros, aprender. Isso faz parte de um processo de autoconhecimento. Mas autoconhecimento é você começar a olhar para a sua vida, para a sua história, para o seu sentir, para o seu compreender e observar o que significa isso na sua caminhada. Autoconhecimento é você perceber que você é, ou melhor, você é na verdade, né? E pode ser observador da sua vida. Então por que eu falo é? Porque isso já é. E por que eu falo pode? Porque eu preciso desenvolver essa capacidade de ser observador. Então autoconhecimento é eu olhar para o meu movimento de vida. Eu olhar para o Ricardo quando começou a fazer a aula hoje. Deu uma pausa aqui. Pausado, abriu de novo. Abriu. É eu olhar para o Ricardo que começou a aula anteriormente. Então, eu desenvolvendo esse olhar no momento anterior, de uma hora, de um dia, de uma semana, de um mês, de 10 anos, de 20 anos, mas olhando sem culpa, sem crítica, sem julgamento e sendo o observador. Quando se fala em observador, é observador, não é olheiro, né? Olheiro é aquele que vai e conta para todo mundo, vai contar para a pessoa, não é a pessoa investigadora, né, que vai pegar informação para levar para alguma coisa. Não, o observador ele apenas observa o seu movimento, observa a sua ação. Olha que interessante para a gente sentir esse observador para esse processo de individuação ter uma demanda bacana hoje. Procura lembrar de uma cena em que você... Vamos pegar duas cenas para ver aonde a mente vai primeiro, né? Uma cena positiva e uma cena negativa, uma cena agradável e uma cena desagradável, só para você sentir qual você consegue buscar primeiro. E aí você me fala, né? Me escreve aí, eu consegui a negativa, a positiva, e a gente tenta dar um feedback. Mas olha que interessante, todos nós já tivemos cenas negativas dessa forma, em que você posteriormente à cena lembrou dela e falou assim: nossa, eu fui tão ridículo naquele momento, eu fui tão infantil, eu fui tão grosso, né? Ou grossa, né? Fui tão desarmônico, nossa, isso não foi legal, nossa, isso não é de mim, ou isso eu não quero mais. Mas você olhou aquela cena, né? E viu a sua infantilidade, mas não de uma maneira punitiva, de uma maneira, como disse, cobradora, mas você olhou como se fosse uma terceira pessoa fazendo aquilo, e fala: nossa, mas puxa, não precisa ser dessa maneira. Ou de maneira positiva, você lembrou de uma cena assim que ela aconteceu, né, no momento posterior ou bem posterior, em que você foi feliz, que você se divertiu com uma pessoa, que você viveu momentos felizes com aquela pessoa, e você olha e fala assim: nossa, foi tão legal aquela experiência, aquele momento, que você fala: nossa, onde que está a amizade que eu tive com a pessoa? Onde está essa pessoa? Onde, né, e mais profundo, onde está essa pessoa que eu fui dentro de mim? Onde está aquela alegria, aquela felicidade? Não se culpando, não se justificando, não se criticando, mas apenas observando e fazendo uma busca, uma pergunta. Isso é observador, e isso é autoconhecimento, e isso é individuação. Agora imagine você aumentando essa capacidade de olhar para os seus movimentos,
frente às experiências que você teve, que você tem, frente aos conhecimentos que você está recebendo, os livros que você está lendo, e poder ajustar os próximos passos, não os anteriores, né? Tentar ajustar o anterior está ligado à culpa, arrependimento, às situações não resolvidas, de aceitar a sua vida como ela é. Porque o que a gente foi é tudo que a gente poderia ser. O que a gente é, ainda é o que eu poderia ser. Mas o que eu vou ser daqui a um segundo é o que eu posso interagir a cada momento. Então, ser daqui a algum segundo é o meu aqui e agora. Então, essa linha de autoconhecimento é o que eu quero que vocês desenvolvam, que vocês busquem, que vocês mergulhem em vocês. Porque isso faz com que o nosso processo se torne saboroso. A busca de olhar o passado, de olhar as experiências, de extrair o melhor dessas experiências, torna a nossa caminhada muito positiva, porque você faz questão de olhar suas histórias, seus movimentos, suas falas, de observar outras pessoas falando sobre seus movimentos para tirar uma parte positiva daquilo que cabe ou não, porque muitas vezes são os olhos da pessoa frente àquilo, mas isso se torna saboroso, porque você busca um aprimoramento saudável, um aprimoramento em que você se premia a cada percepção, e não se pune a cada percepção, e não se deprecia, e nem deprecia e pune o mundo. É o que acontece com muitas pessoas. Elas vão tendo autoconhecimento e vão se destruindo, ou aquele autoconhecimento que é uma máscara, uma roupagem, um verniz que você vai colocando em você, por acreditar que se agir dessa forma a partir de agora, pelo que eu aprendi, li e assisti, eu vou ser uma pessoa melhor.